Náutico Capibaribe. És luta, és fibra, és tradição. Com teu passado de vitórias e tantas glórias, és meu hexacampeão. Meu clube Náutico Capibaribe. És luta, és fibra, és tradição. Com teu passado de vitórias e tantas glórias, és meu hexacampeão. As tuas cores são razão do meu viver. Vermelho e branco hei de ser até morrer. Teu lema é vencer, serás sempre o melhor. N-A-U-T-I-C-O, N-A-U-T-I-C-O. Meu clube Náutico Capibaribe. És luta, és fibra, és tradição. Com teu passado de vitórias e tantas glórias, és meu hexacampeão. Meu clube Náutico Capibaribe. És luta, és fibra, és tradição. Com teu passado de vitórias e tantas glórias, és meu hexacampeão. As tuas cores são razão do meu viver. Vermelho e branco hei de ser até morrer. Teu lema é vencer, serás sempre o melhor. N-A-U-T-I-C-O, N-A-U-T-I-C-O. Meu clube Náutico Capibaribe. És luta, és fibra, és tradição. Com teu passado de vitórias e tantas glórias, és meu hexacampeão. Meu clube Náutico Capibaribe. És luta, és fibra, és tradição. Com teu passado de vitórias e tantas glórias, és meu hexacampeão. As tuas cores são razão do meu viver. Vermelho e branco hei de ser até morrer. Teu lema é vencer, serás sempre o melhor. N-A-U-T-I-C-O, N-A-U-T-I-C-O, N-A-U-T-I-C-O. Fala, Sala, Nação Alvirrubra, uma boa noite a todos os telespectadores que estão aqui com a gente hoje. E hoje a gente vai ter uma live diferente, uma live de análise, uma live para falar sobre as contratações do Náutico, rumores e tudo que é de melhor que vem acontecendo. Eu vejo positivamente o que está acontecendo e queria apresentar primeiramente nosso querido Wilker. Uma boa noite, meu querido. Fala, João. Muito boa noite, João. Muito boa noite, torcida alvirrubra, ex-campeã de Pernambuco. Muito boa noite, galera aqui da Voz do Timbu, galera do canal. Vamos embora fazer uma live massa aí e falar sobre o Náutico, debater as coisas do Náutico, falar sobre o mercado, a temporada de 2026 que se abre, né, repercussão sobre a coletiva de Bruno Becker, Hélio dos Anjos e Guilherme. Vamos falar sobre isso aí que agitou aí os bastidores aí do nosso clube durante essa semana. Vamos embora. Show de bola, Wilker. Tamo junto. E a gente tá aguardando também, galera, a entrada provavelmente na live de Felipe Tavares. Então a gente vai, no decorrer da live, vai levando. E caso ele entre, a gente já pede para ele dar a opinião dele como um formador também dessa questão de educação física, que, pô, extremamente importante. E também avisar a vocês que Daniel não vai conseguir comparecer hoje. Os fios da internet dele foram roubados, pelo que a gente entendeu. A galera deu ganho nos fios do poste. E tá o pobre sem internet desde madrugada. Então fica inviável para ele. E, enfim. Wilker, eu queria que tu falasse um pouquinho o que tu achou desses primeiros nomes e até essa surpresa que a gente teve agora de noite, pra gente ir dando um pontapé inicial e depois ir elaborando também com a galera no chat. Rapaz, eu achei, assim, eu tenho gostado, assim, dos nomes. Características de ataque, meio campo. Eu tô percebendo o Náutico com um time
Hélio querendo o time mais veloz, né? O zagueiro que veio da Ponte Preta também é um bom zagueiro. Tenho gostado, sim. A única coisa que eu não tenho achado muito legal não é nem contratação, não é nem em relação a jogador. O que eu não tenho achado legal é em relação a centralizar todas as decisões em Hélio e Guilherme. Esse poder excessivo, na minha opinião, para eles dois, tá? Então, eu acho isso muito perigoso. Acho que quando você coloca muito poder na mão de um funcionário do clube, isso pode não ter bons resultados lá na frente, mas a gente vai debater sobre isso aí daqui a pouco. Mas no aspecto jogadores, tenho gostado sim. A gente tem mudado de prateleira, né? Graças a Deus, a prateleira deu uma subida aí. A gente tem ido atrás de bons jogadores, tem disputado bons jogadores aí. Tenho gostado sim. Show de bola, Wilker. Eu queria apresentar agora Felipe Tavares, o homem, uma máquina, professor de educação física, especialista em futebol. Meu amigo, lindíssima camisa, viu? Uma boa noite. Vamos embora falar de Náutico. Boa noite, João. Boa noite, Wilker. Velho, teve que reestruturar muita coisa aqui em casa, porque vai chegar mais uma bebê. Inaugurando agora o novo escritório meu aqui, já com aquela bandeira ali atrás. E mexendo nas coisas, rapaz? achei uma sacola. Vai chegar mais uma menina aqui. Em março tem mais um bebê aqui em casa. Tu vai ser papai, Fechar a bicho? constelação. Três Marias agora. Já tem duas Marias, vai Caramba, chegar mais rapaz. uma. Parabéns, meu Filipão. amigo. Em março Parabéns. chega mais uma, obrigado. Final de Esse março aí, negócio começando a Série B, tô com a criança nova aqui. esse negócio de fazer corrida bicho, é potência, viu? Tu é doido. Mas tô organizando já pra fazer a vasectomia ano que vem, que meu pai teve menina até 60 anos. Se eu herdar isso, eu tô lascado. Aí vou correr atrás. Mas aí eu mexendo nas coisas aqui, achei umas camisas, achei essa camisa do Centenário, achei uma camisa da Caia Lame, velho, acho que é de 94, ela, uma branca, e achei uma listrada que eu acho que é de 97, eu acho, por aí. Achando que as camisas antigas, você ia provar pra ver se cabe ainda. Só não fale super de Tony, que senão ele quer sequestrar tudo. Pois Filipão. Mas aí, inaugurando tudo aqui. Isso mesmo. Velho, a gente iniciou aqui e o Wilker falou um pouquinho do resumão que ele tá achando sobre essas contratações e tudo mais. Eu queria que tu falasse um pouquinho também desse aspecto que tu tá achando dos nomes que estão sendo anunciados e até as especulações. Eu tô gostando. Eu vejo muita gente assim achando ruim, dizendo que tá fraca ainda, mas assim, eu tô entrando em 2026 muito com o pé no chão. Então, assim, diante do primeiro objetivo, que é brigar para se manter na Série B, para chegar logo aos 45 pontos, eu tô achando as contratações boas. São jogadores que vêm de boa fase nos times que estão jogando. A gente normalmente tinha o costume de ver o Náutico contratando o jogador que jogou bem na temporada de não sei quando, uns 2, 3 anos atrás, e que estava em baixa e que vem para ver se volta a jogar bem tudo. E esse ano não. Por mais que não tenha chegado nenhum nome de peso assim, como o pessoal espera, como o próprio Anselmo Ramon, como o Anderson que estava para vir no veio, mas eu acho que a gente está pegando jogadores que nas duas últimas temporadas, esse ano passado, pelo menos, para não ir muito longe, são jogadores que estão fazendo campanhas ok. Às vezes umas campanhas melhores, outras campanhas regulares, mas nenhum em campanha baixa. Tem o Felipe Saraiva, que o pessoal está falando muito, a gente vai destrinchar cada um, porque estava jogando no time na segunda divisão da Coreia, não sei o que.
Mas assim, eu acho que pela característica do jogador, é um jogador que o Náutico já tentou trazer outras vezes. As outras vezes que o Náutico tentou trazer, era um jogador que era bem, bem aceito diante da grande maioria. Então eu acho que a gente tá conseguindo fazer um mercado ok. Depois eu falo, a gente vai falar diante de cada jogador, vou destrinchar um pouco mais, mas aí de antemão eu acho ok. E aí só pegando um pouco no que o Wilke falou sobre essa preocupação de Hélio estar à frente e tudo, é, eu acho o seguinte, eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa diferente, não dá para a gente estar fazendo a mesma coisa que a gente faz todos os anos. Tem um diretor abnegado, traz um executivo, esses caras começam a montar o time. Eu vejo muito pessoal dizendo, não, mas é porque ele é que está trazendo os jogadores. Porra, mas qual é o ano que a gente começa o campeonato e os jogadores não são indicados pelo treinador? Ao contrário, os poucos jogadores que a diretoria traz sem indicação do treinador são os que mais dão errado. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que a gente está fazendo algo diferente. Muitos jogadores que a gente está ganhando a queda de braço é muito por Hélio, entendeu? Então eu acho que é como eu disse, a gente sempre fez a mesma coisa e a gente foi parar numa série C e passou 3 anos lá. Então vamos fazer uma coisa diferente. Não sei se vai dar certo, não sei se não vai dar certo, mas pô, pelo menos Becker tá tentando algo diferente, tá entendendo? Então há uma expectativa de poder estar certo ou não. Mas o pior é fazer a mesma coisa de sempre. Botar um diretor abnegado, contratar um executivo e os caras começaram a contratar. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui, só para encerrar, para a gente dar continuidade. A gente não ficou com Hélio Borges. Hélio Borges veio com o Novo Horizontino. Eu vi muita imprensa dizendo, não, Novo Horizontino contrata destaque do Náutico. Eu não sei que destaque é esse. Porque tirando os 2 gols, o gol do acesso, aquele gol do Vitória que ele fez, não teve destaque nenhum. Era um jogador meia boca que às vezes conseguia se dar bem no jogo. Aí o cara fechou o contrato com o Novo Horizontino por 150 mil, pô, de salário. Imagine se o cara fica. Se ele renovasse por mais de 100 mil, já era um jogador que já era uma renovação que não valia a pena, pô. Que é um jogador que não ofereceu algo para ganhar mais de 100 mil reais. Entendeu? Agora, por que foi pro Novo Horizontino ganhar mais de 150 mil? Porque Montemor levou. Tá entendendo? Então, assim, às vezes o executivo também vai atrás dos jogadores que ele conhece, que ele já trabalhou, como o treinador faz. Só que assim, às vezes é muito mais confiável o treinador ir atrás dos jogadores que ele já jogou, que ele já trabalhou, que é o cara que vai ficar à frente desses jogadores, do que o executivo, que é o cara que vai negociar o jogador, mas é o cara que não vai botar o jogador para jogar. Tá entendendo? Então, dentro desses pontos, eu não tô tão preocupado. Torço muito que dê certo, mas pelo menos é alguma coisa diferente. O que não dá é para continuar do mesmo jeito. Exatamente, Filipão. Eu gosto muito dessa tua pontuação. E a gente vê, depois de muito tempo, o Náutico sendo reestruturado de uma maneira diferente. A gente vê um pouco da inclusão, a comunicação fazendo seu papel. Ainda tem muito a melhorar em todos os aspectos do Náutico, mas a gente vê por uma luz, tá ligado, no fim do túnel. Então, eu acho importante, Exato. importantíssimo. E é assim, o trabalho de Becker vem se consolidando cada dia. Espero que a gente consiga ir cada vez melhor, até porque o sucesso do trabalho de Becker, acima de tudo, é o sucesso do Náutico. Então, a gente vendo o Náutico como essa instituição, como uma paixão da gente, é loucura a gente não torcer para que esse trabalho de Hélio e de Becker dê certo. Pois é, e assim, Becker vai ter erros. A gente tem que torcer para ele não ter os mesmos erros. Dele ter aprendido nesses 2 anos e não cometer os mesmos erros. Agora, erros ele vai ter.
tá entendendo? Só que espero que sejam novos erros e sejam erros que não prejudiquem tanto, erros que a gente consiga superar no decorrer do ano, mas erro vai ter, porque Beck faz 2 anos que ele vive o futebol, tá entendendo? Então, dentro desses 2 anos, ele tentou fazer coisas diferentes, tentou de maneiras erradas, e agora ele está tentando novamente. Pelo menos, dessa vez, eu tô vendo algo mais direcionado e algo mais organizado. Porque quando ele trouxe Betão, por exemplo, eu acho que o trazer um coordenador para trabalhar do primeiro nível da base até o profissional, eu acho ok. E um cara remunerado, um cara que tem estudo, tudo. Só que trouxe no momento errado, trouxe o cara sem saber direito o que é que ele ia fazer, um cara que também não tinha tanta experiência nessa área que ele veio assumir aqui, tá entendendo? Então, só que aí ele aprendeu, tá entendendo? O ano passado botou Granja à frente. Granja na parte de gestão, eu sei que ela é muito bom. Minha universidade, a quadra, o Geraldão que fazia aula lá, na época ele que gerenciava. Então, essa parte de gestão eu sabia que ele era muito bom, mas não sabia o quanto, se ele entendia tanto de futebol. O ano passado, eu comentei muito com o pessoal daqui da confraria, que eu disse, pô, pelas palavras e pela visão que Granja está passando, eu tô achando muito bom. Por quê? Porque é uma visão de organização, de montagem de time, que eu nunca tinha visto, que eu acho que é uma coisa que tinha que ser feito. Só que foi uma pessoa que não tinha um entendimento tão grande de futebol. E aí cometeu muitos erros, tá entendendo? Só que hoje eu vejo que essas duas situações que Becker tentou, ele evoluiu, entendeu? Trouxe Luciano para assumir como se fosse um CEO do clube, para fazer toda a parte operacional do clube, porque é uma pessoa que vai viver mais o clube do que o presidente, então vai gerenciar aquela parte, todas as funções do clube para tentar todo mundo caminhar junto. E colocou Hélio e Guilherme à frente do futebol. Eu acredito que ainda chegue mais um profissional, entendeu? Mas pelo menos são pessoas que têm muita experiência na frente do futebol. Guilherme foi estudar fora do país, aprender um pouco sobre a gestão que é fora do país, que a gente sabe que o trabalho dos times na Europa é muito diferente do que é daqui. Então, assim, eles estão tendo essa oportunidade de implementar isso no Náutico e o presidente está dando essa oportunidade. Eu acho que se não acontecer nada assim de muito complicado, eu acho que é uma proposta que tende a encaixar e funcionar bem, tá entendendo? Mas aquele negócio é uma coisa nova. Eu sei que sempre coisas novas espanta um pouco no que você está acostumado a acontecer, entendeu? Tudo de novo provoca uma preocupação maior, uma situação mais, uma preocupação maior em si, entendeu? E é normal, mas eu vejo que essa junção tem tudo para dar certo, mas pode acontecer seus erros também. Mas nesse momento eu prefiro mais pensar o lado cheio do copo do que o lado vazio e que o negócio encaixe. E dentro das contratações, estou vendo que está tendo uma montagem de um elenco muito equilibrado, um elenco de características diferentes, mas que facilita um encaixe entre eles, que aí você pode ter uma variação maior. Guilherme até falou isso na coletiva. E eu acho que, assim, nesse momento, a esperança de um Náutico ser um time competitivo, eu tenho muita. Não vou falar em relação à qualidade em si do futebol, mas eu tô com uma esperança muito grande de ver um time bem competitivo nesse momento. Show, Filipão. Como eu estava conversando com os meninos mais cedo, num grupo à parte que eu tenho do Náutico, e esse time que a gente está vendo hoje, ele é um time de operário.
É um time que a gente fica otimista pelo fato de a gente entender que tem uma boa probabilidade de a gente se manter bem, de fazer uma campanha muito regular, de jogar um pernambucano forte. Até porque a gente está vendo os rivais aí ainda se reestruturando, sem um mínimo questão de transparência com o torcedor, enfim, caos agravando nos vizinhos. Então é o momento da gente se fazer forte. Do Náutico montar um time consistente como vem montando. Eu vou dar uma parada aqui na análise para a gente dar uma lida, tem um comentário aqui. E galera que está assistindo também, comenta que a gente vai também ver a sua opinião, o que você achou sobre as contratações. E a partir de agora vamos ler aqui o comentário. Boa noite, amigos. Acho que precisamos fechar bem a casinha. Série B, se tomar poucos gols, é meio caminho andado para subir ou pelo menos se manter. Acho que mais um zagueiro vai ajudar. E aí, Filipão, o que tu acha desse comentário em específico sobre mais um zagueiro? Eu acredito que deva chegar mais um zagueiro, até porque a gente tem os 2 zagueiros que chegaram e o resto é da base. E assim, por mais que eu quero que os meninos joguem, principalmente no Pernambucano, a gente deve, eu acho que chega mais um zagueiro. E na verdade, eu acho que para a Série B, eu acho que o Náutico está pensando em mais 2 zagueiros. Um para chegar agora, e eu acho que o Náutico ainda vai ficar na esperança de Carlinhos voltar para a Série B. Então, mas eu acho que para esse momento, eu acredito que deva chegar mais um zagueiro para a gente não ter só os meninos da base no banco. Eu acredito que chega mais um. Show de bola. Sobre as especulações, eu queria até comentar um pouquinho, Filipão, sobre essa questão de Anderson. Provavelmente, ele já foi confirmado, né, Já tá na Chape. Na Chape. Então a gente já corta essa lista de especulados. Segovia, eu acho que seria um nome muito bom. Muito Também bom para agregar. Principalmente nesse tópico que a gente comentou agora. O jogador rodado, tem uma passagem muito sólida pelo Botafogo. Então, gosto bastante desse nome. O que tu acha desses nomes que estão aí na mesa da gente? Eu acho que o Segovia seria uma excelente contratação para a gente fechar a zaga inicialmente ali e ter uma zaga de confiança para esse pernambucano e início de Série B. Trindade, eu hoje fico, depois do anúncio de Leandro Vilela hoje, eu fico meio na dúvida se Trindade vem, porque as características são muito parecidas. É um jogador que tem uma pegada mais forte e que sai um pouco menos, mas que tem uma pegada mais forte. Então, não sei se com a chegada de Leandro Vilela, se Trindade ainda interessaria nesse momento. Que ainda tem também o chileno, né? O Sebastião, que Isso. também é um jogador que tem um bom poder de desarme. E aí também eu não sei se o Trindade vem. O Bruno Alves, eu não sei se eu traria. Eu acho que o Náutico de centroavante, o Náutico pode esperar um pouco mais. Eu não sei se o Bruno Alves joga de ponta com a contratação de Toró. Eu acho que também o Bruno Alves perde força. E o Selmo Ramon, rapaz, seria uma maravilha, né? Se Seria o uma luva, né? Náutico, se o Náutico conseguisse, agora sim. Eu não estou preocupado com o centroavante agora. Eu acho que para o Pernambucano, a gente tem Paulo Sérgio, a gente tem o próprio Toró, que acabou de ser anunciado, também joga de centroavante. Acho que Leandro Cauã, eu não sei como é que a diretoria está vendo a situação de Leandro Cauã, porque, pelo que eu sei, o contrato dele se encerra no final da Copinha. Eu não sei se já tem algum interesse de outro clube ou se ele vai voltar. Tem o Bruno Leal, que tá voltando aí para jogar profissional. Mas eu acho que nesse momento, eu acho que o Náutico poderia esperar um pouco. Claro, se você consegue uma situação de fechar com o Selmo Ramon, aí não tem o que esperar.
mas eu prefiro que o Náutico tenha um pouco mais de calma e a gente consiga dar um tiro mais certeiro para uma Série B do que ficar nesse momento que o mercado está inflamado e trazer um jogador superfaturado ou um jogador muito abaixo. Então eu acho que o momento eu acho que dá para esperar. Acho que para um Pernambuco, como a gente só vai ter o Pernambucano, um Paulo Sérgio, o próprio Jonas Toró, dá para segurar bem ali a parte do centroavante, até porque a gente tem pontas e laterais mais incisivos agora, né, para tentar chegar com essa bola no ataque. Então, acho que para o Pernambucano, eu acho que dá. Então, acho que não precisa ter pressa, não. Se aparecer uma proposta boa para fechar com o Anselmo Ramon da vida e que não vá orçar muito os cofres do clube, então aí tudo bem. Mas eu acho que nesse momento, eu acho que o ideal é tentar esperar para tentar dar um tiro mais certeiro para uma Série B. Esse momento seria ideal para aparecer um grande alvirrubro e patrocinar o Selma Ramon para a gente, hein? O futebol da Série B está bastante inflamado, a gente vem vendo assim, valores exorbitantes. A gente percebe mesmo pelo próprio Poveda, que a gente teve as sondagens. Exatamente. Assim, Muito caro. sinistro o quanto o Poveda pedia de salário. E eu acho que a tendência da Série B é diminuir. Tu acredita? Eu também acho, eu vou muito pelo que Joaquim falou na live. E depois que o Avaí anunciou a diminuição da folha salarial lá, Joaquim tinha levantado essa pedra, não disse qual foi os times, mas ele tinha levantado essa pedra, dizendo que alguns times da Série B estourou demais o orçamento e iam dar uma reduzida boa. E o Avaí já foi o primeiro. Então eu acredito que esse ano 2026 a Série B deu uma... Eu acho que a Série B esse ano vai dar uma desequilibrada. Eu acho que vai chegar times como Fortaleza, como o próprio Ceará, que não fez um investimento tão alto na Série A. Então, assim, por mais que tenha sido rebaixado, não feriu tanto os seus cofres. O Juventude vão chegar com folhas mais pesadas, mas eu acho que times que permanecerem na Série B vão dar uma diminuída nas folhas para essa Série B. Então, inicialmente, hoje, eu vejo que o Náutico, com a folha de 2 milhões e meio, tá com a folha mediana ali de Série B. Então, por isso que eu tenho mais confiança da gente conseguir bater logo esses 45 pontos. Eu gosto muito desse valor da folha do Náutico, principalmente vendo agora o mercado, porque a gente não se compromete tanto para o próximo ano. Porque a minha visão agora sem clubismo total. A gente sabe que, com certeza, chegar no meio barra final do campeonato, a gente já não tiver chance de cair para uma Série C e tiver próximo de uma Série A, claro que a gente vai torcer que nem maluco para subir para a Série A. Mas eu imagino que seja um time que o Náutico consiga se consolidar bem na Série B e ainda mais com essa receita enxuta, o próximo ano vai ser uma tendência de sobrar caixa. Então, não. Conclua. Então, vai ser aquele efeito bola de neve reverso. Então, a gente vai ter a gordurinha para queimar. Não, com certeza. Eu falo muito o seguinte, que o pessoal, eu vejo muito torcedor, não, tem que entrar para subir tudo, mas, bicho, a gente precisa ser consciente. Eu acho que o Náutico pode tentar muito... Eu estou fazendo muito essa comparação, não querendo comparar as situações, o time, o investimento, nem nada. Mas comparar as situações. O Mirassol, ele investiu num time experiente para se manter na Série B, na Série A. E esse time deu liga, e esse time encaixou, esse time começou a conquistar resultado. E é uma coisa que eu sempre falo, bicho, quando o time pega um espiral para cima, as coisas começam a dar certo. Quando o time começa a ter uma sequência de vitória, até quando não joga tão bem, às vezes as coisas começam a dar certo. É a mesma coisa ao contrário. Quando o time começa a pegar uma sequência de derrota, as coisas começam a dar errado. Vou dar o exemplo
nosso rival. Quantos jogos o Sport começou jogando muito bem e tomou a lapada depois, tá entendendo? Então, assim, então o Mirassol, ele formou um time experiente, montou um time com jogadores que não estavam tão procurados no mercado, e o time deu liga, pô. Então, assim, tava brigando ali para não ser rebaixado, foi ganhando, foi somando, foi ganhando, foi somando, e tá aí, se classificou para a Libertadores, tá entendendo? Então eu continuo batendo na mesma tecla. O Náutico tem que aproveitar um fator ruim que é para o Náutico agora em 2026 para transformar numa situação boa. Qual é? De a gente jogar só o Pernambucano. Então, quer dizer, nesse primeiro momento, a gente todos só vão ter o estadual para jogar. Eu vi muito aí o pessoal dizendo, porque o Náutico era para ter se apresentado um pouco antes, que o Santa Cruz e o Retrô começou na frente, tudo. Quando ele for jogar com o Santa Cruz e o Retrô, o Náutico vai estar quase no mesmo nível, se não tiver no mesmo nível de preparação do que eles. Porque a gente não vai enfrentar eles logo no começo, entendeu? E para você começar um tempo antes, e para nem todos os jogadores começarem, você perde essa como é que o nome? Tentar igualar a preparação, até porque tem muitos jogadores que ainda vão se apresentar por causa das férias. Só que mesmo assim, mesmo o Náutico tendo se apresentado na segunda-feira, o Náutico ele já fez o próprio Tomás Lucena, ele já tinha passado um protocolo de treinamento para os jogadores que já estavam contratados para se preparar, entendeu? Então, quer dizer, os jogadores eles já vieram fazendo uma ativação física para quando chegar nesse momento, nessa semana, já ter um trabalho mais intenso fisicamente e semana que vem começar a fazer o trabalho mais com bola. Tá entendendo? Então, não é porque o time se apresentou agora que antes os jogadores não estavam fazendo nada. Os jogadores já estavam com protocolo de, pelo menos, de fazer ativação muscular. Tá entendendo? Então isso já acelera o processo. Essa semana, eu acompanhando os stories, ele já estava fazendo teste de força nos jogadores e provavelmente essa semana a parte física já foi um pouco mais pesada. Entendeu? Então, assim, eu acredito. Então, voltando para o que eu estava falando, então eu acredito que a gente tem que tentar aproveitar isso, porque quando começar a Série B, vai estar rolando, vai começar os regionais, entendeu? E vai começar a Copa do Brasil também. Então, quer dizer, enquanto a gente só vai estar se dedicando à Série B, os nossos principais rivais na Série B vão estar disputando o Campeonato do Nordeste, Campeonato Regional, né? Porque nos outros estados também. Vão estar disputando a Copa do Brasil. Então, é o que eu estou falando. O Náutico tem que tentar fazer o que fez em 2001, em 2021. Entrar com tudo, tá entendendo? Entrar enquanto os outros estão ali ainda com outras disputas, não vai entrar, tendo que revezar campeonato, organizando ainda o time. O Náutico tem que entrar para conquistar o máximo de pontuação que consiga, até esses times que têm uma folha salarial maior do que a nossa, começar a se dedicar diretamente à Série B. E aí o que a gente não pode fazer é o que aconteceu em 2021. Depois que se conseguir uma sequência de vitória, uma sequência de jogos sem perder, se perder uma, não entrar em desespero. É saber administrar a situação. O Náutico, com 14 jogos em 2021, tinha conquistado 30 pontos. Com mais 15 pontos, a gente se livrava do rebaixamento. E aí a gente podia entrar de cabeça, se arriscar mais, dentro e fora de casa, para ganhar jogo, para tentar um acesso. Então eu acho que a estratégia desse ano é essa. É você aproveitar que o Náutico não vai disputar nenhum outro campeonato quando a Série B começar, tentar entrar com a maior força possível, tentar conquistar o máximo de pontos possível, para depois, quando a Série B começar a equilibrar, a gente começar a administrar para chegar o mais rápido possível aos 45 pontos. Bater os 45 pontos, aí, meu amigo, é kamikaze. Que aí não tem mais, já não vai ser rebaixado mais, então é kamikaze para tentar pontuação, dentro e fora de casa, principalmente fora de casa, se arriscar mais tudo, e aí se pintar um acesso, maravilha. Mas meu foco principal é batalhar para bater logo esses 45 pontos, e não ter essa sombra de rebaixamento beirando o nosso time. Se pintar um acesso, estaremos todos invadindo o gramado novamente. E queria reapresentar meu amigo Wilker, voltou
com essa lindíssima camisa e o cabelo cortado, vulgar sem ser sexy. Meu amigo, a gente está Tão falando um bonito. pouquinho sobre as contratações, um pouco desses nomes. Filipão falou um pouco também sobre pré-temporada. Eu queria que tu também falasse um pouquinho, fazendo uma introdução para a gente começar a conversar sobre as contratações. Tá me ouvindo bem? Vocês estão me Com ouvindo bem? certeza. Sim, sim. Maravilha. A gente tinha feito uma live aqui sobre essa questão de contratações, sobre essa questão de saídas, e etc. E essa live de hoje foi bom porque deu uma atualizada, né? Em relação a esses nomes. Eu confesso que eu ainda não parei para analisar nome por nome, era justamente essa a lógica de ter o Daniel hoje aqui para a gente fazer o scout da live, mas alguns nomes assim que a gente já conhece, a gente gostou bastante. O próprio zagueiro da Ponte Preta, né? Acho que é o Wanderson. Isso. O Júnior Todinho, um bom jogador também. O Leandro Vilela, hoje eu vi em alguns grupos uma discussão muito grande sobre a questão de a situação clínica dele, né? Há algumas dúvidas ainda sobre a questão clínica dele, então a gente precisa ter um pouco de cuidado nessa contratação em específico. O Reginaldo, lateral direito, bom jogador, né? É, e são esses aí que eu pontuo, certo? Como boas contratações assim para a gente fazer esse 2026 mais forte. Show de bola, velho. Falando um pouquinho sobre esse meu ponto, eu ainda acrescento nessa tua lista, Wilker, tanto o Felipe Saraiva, que é um amor antigo que o Náutico tenta com ele, tanto o Juninho, que o Juninho em específico, porque foi um jogador que se destacou na Ferroviária, teve uns números legais, a galera também, alguns grupos estavam falando bem. Daniel chegou a mandar uns áudios aqui, mas quando ele mandou para mim, já estava no decorrer da live e acabou nem escutando, falando um pouco sobre esses jogadores. Mas são jogadores que me saltam bem aos olhos. E eu acho que também essa contratação do João Toró, ela me deixa muito feliz, porque assim, a gente viu um Toró aqui no Recife que, meu amigo, ele fez um salseiro com a galera, tá? Juntou ele e o gordinho, famoso Elvis da Ponte Preta. Os caras já pegaram o Náutico desequilibrado mentalmente aqui nos aflitos, pintaram e bordaram. Graças a Deus, o Náutico ainda conseguiu se reestruturar e não dar mais brechas para esses atletas. Mas foram jogadores que fizeram a diferença no elenco da Ponte Preta durante o ano. E com um adendo gigante, sem receber salário. Eu imagino agora essa gestão que provavelmente eles têm uma prioridade de manter os salários em dias, agora que é uma questão à parte, creio eu, que esses jogadores possam render bem, sabe? Bora dar uma lida no comentário da galera? Vamos sim, já nessa pausazinha. Aqui, ó, o Náutico PE, boa noite, Jonas Toró acabou de ser anunciado e Júnior Vilela é um dos melhores volantes da Série B e o estava querendo ele, o Goiás estava querendo ele. Então, eu tava vendo isso também, o Leandro Júnior Vilela, Toró né? Falou Júnior Vilela. foi. Ela é Leandro Vilela. O Daniel tava comentando comigo também mais cedo e mais algumas pessoas aqui no grupo que a gente faz parte sobre essa questão. O Goiás também estava junto dessa contratação e o Náutico conseguiu dar o balão no Goiás. Era um jogador que estava bem requisitado no mercado. Ô, Filipão, tu que tem mais essa questão de especialização em preparo físico, queria que tu comentasse um pouquinho sobre esse atleta em específico, porque teve esses rumores de LCA e que foi um diagnóstico errado, enfim. Qual tu consegue mencionar o perigo desse atleta, se ele for um LCA mesmo, enfim? Consegue falar um pouquinho sobre isso? João,
Pelo que eu escutei hoje na rádio, é, o que aconteceu? Ele se lesionou, ele teve essa lesão em setembro. É, o, o departamento médico do Paysandu verificou que era uma lesão de LCA, que tem que fazer cirurgia. O joelho precisa desinchar um pouco antes de fazer a cirurgia, então teve que esperar um pouco. Só que assim, ele acabou não fazendo a cirurgia, e aí ele foi procurar uma opinião fora do Paysandu. E essa primeira opinião fez o exame e disse que não tinha nada. Tá entendendo? Não tinha nada, que ele poderia voltar a jogar tranquilamente, que não tinha nada assim de lesão, de rompimento, nem de rompimento parcial. E aí ele foi no departamento médico da Comembol, falou na rádio, fez outro exame, constatou a mesma coisa, nada, entendeu? Ele trouxe os dois exames para o Náutico, ele, ele já deve ter feito outro exame no Náutico, porque se o Náutico anunciou, é porque ele já passou por todo o check-up de exame, e devem ter constatado que realmente não tinha nada, tá entendendo? Então, assim, 3 lugares dizendo que o cara não tinha nenhuma lesão de perigo de rompimento, em comparação a só uma que disse que tinha. No entanto, que ele está saindo, está botando o Paysandu na justiça, tanto pelo salário atrasado, tanto como por causa desse laudo errado também, entendeu? Então, assim, o que a gente pode esperar é que realmente o jogador está apto para jogo. Não tem nada. Agora, se tiver, perigo é grande, tá entendendo? Porque os ligamentos é o que dá sustentação ao joelho. Então, qualquer trauma leve possa ser que rompa. Mas como o cara tem 2 laudos em 2 lugares diferentes, mais os exames do Náutico, dizendo que ele não tinha nada, então vou confiar que ele não tem nada. Vou confiar que foi só uma luxação momentânea ali, que foi tratado com gelo e fisioterapia mesmo, e que não teve nenhum perigo de rompimento nem rompimento parcial. Show de bola. E aí, não tendo isso, pelos comentários e pelas análises, é um jogador de ter muita pegada. E é exatamente o estilo que Hélio gosta, né? Isso, e o bom é que a gente já mata um nome que estava bem, assim, era um nome que o pessoal tava dando um zum negativo, né, que era o do Matheus Trindade. Foi um nome Sim. apresentado como especulações e, assim, para pouquíssimas pessoas estavam gostando do nome. A gente via muito hater em cima desse nome. E, assim, é uma contratação acima, uma prateleira acima. Como a gente fala, esperamos que dê liga e que não seja nada demais. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários a mais. O João Marcelo, boa noite. Paulo Sérgio deveria ser dispensado. Bom jogador, mas não tem compromisso. Nesse ponto que galera cria uma situação que é fogo, velho. Mas diz aí, João. eu queria que o Wilker falasse um pouquinho sobre isso, porque eu gosto muito da opinião de Wilker. Ele é um cara que ele não tem medo do que possa vir ou recorrer. Vamos embora, Wilker. O que tu acha dessa questão toda de Paulo Sérgio e principalmente também a questão de Santo Sânia, que foi para a Nigéria e não voltou até agora? Vai me botar mesmo pra falar isso, né? Rapaz, eu acho que sua opinião é muito válida para esse assunto. Você que comentou um pouquinho também no Twitter. É o seguinte, é, eu, eu, eu acho que também eu concordo com o Felipe. Eu acho que a gente não deve fazer confusão, né, em tempestade em copo d'água e etc, etc. Mas eu acho, bicho, que dava também. Tem certas situações aqui, assim, que ele pode, Paulo Sérgio pode evitar, entendeu? O Sérgio pode evitar. Por exemplo, sabia que ia dar esse falatório,
sabia que a apresentação ia ser no dia da apresentação da filha, meu irmão vem 2 dias antes, fala com a torcida, diz, ó, galera, amanhã eu tô viajando porque eu vou para a apresentação lá da minha filha. Entendeu? Porra, tem tanto motivo também para ele conseguir se esquivar. Eu acho que esse tipo de satisfação ele deve, sabe, pro torcedor. É que nem eu comentei lá no Twitter. Eu acho que Paulo Sérgio se queima por tanta besteira, bicho. Eu não aguento não falar de Paulo Sérgio não, porra. Na moral. O que eu acho o seguinte, eu acho que o problema também é porque a imprensa de Pernambuco já tá pegando no pé dele há um bom tempo. Desde aquelas dedadas dele, a imprensa de Pernambuco tá pegando um pouco no pé dele. Então eu acho que os caras acabam aumentando a situação. Tá entendendo? Porque ele avisou a Guilherme. Claro, Hélio não ia gostar de jeito nenhum. Hélio tem a maneira dele trabalhar tudo. Só que aí os caras pegam essa situação de Hélio e aí inflama, tá entendendo? Diante da torcida. Porque sabe que a torcida é meio a meio com o Paulo Sérgio. Principalmente por causa desse ano que ele passou muito tempo lesionado. E acaba fazendo um tumulto maior, aonde que era uma situação que ele, concordo com você, ele podia ter se antecipado um pouco mais a isso, mesmo se não tivesse vindo, mas tivesse avisado com antecedência, tivesse mandado, postado no Instagram, galera, vou para a apresentação da minha filha, mas vou estar aí semana que vem, tudo. Poderia ter tentado fazer uma situação dessa, mas eu acho também que a galera aumenta muito a situação quando é um jogador que a imprensa consegue aumentar muito uma situação quando é um jogador que a imprensa não quer. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo contrário. Jean Carlos e Souza. Jean Carlos no último ano que jogou pelo Náutico, né? E Souza também no ano que jogou. Eram dois jogadores que não estavam fazendo mais nada dentro de campo, velho. Mais nada. Principalmente Souza. Souza tava cagando o campo. E Jean Carlos na reta final também não estava fazendo mais nada. Mas bastou o treinador tirar esses jogadores do time e o time não ter conseguido o resultado, que a imprensa caía de pau, dizendo, não, absurdo, não pode tirar. Então, quer dizer, ele quando é um jogador que eles gostam, que eles babam, eles conseguem, eles jogam contra quem vai em contra esse cara. E quando é o contrário, eles ficam pegando a torcida para em cima desse cara, ao contrário. Então, Ô, assim, Felipe, só diz. eu não concordo muito assim. Assim, todo mundo sabe o quão crítico eu sou da imprensa de Pernambuco. Mas eu vou dar um exemplo assim do dia a dia, sabe? Que eu acho melhor ilustrar para o torcedor. Eu tive uma infância raiz da porra, né? Bola de gude, papagaio, peão, a porra toda. E eu jogava pedra no telhado dos vizinhos, na janela, enfim, tirava onda, roubava fruta, tudo isso aí. E 90% das vezes eu levava a culpa com razão, porque eu aprontava. Só que 10% eu acabava levando a culpa porque eu tava lá no bolo com a galera, eu não fazia nada, mas a vizinha bater na porta da minha mãe para dizer, ó, o Wilker tá lá com fulaninho, beltraninho, ciclaninho, minha mãe entre agora, passe para casa. E ainda tomava uns dois petelecos, entendeu? O problema de Paulo Sérgio é que ele apronta 90% das vezes. Por exemplo, essa questão de quebrar a chibata. Não, eu não vou nem falar disso aí. Mas, por exemplo, essa questão de. João me cutucou, pô, João ficou falando, me provocou aí. Essa questão porque ele tem que assistir a apresentação da filha, que é muito importante para ele. Que não sei... Meu irmão, veja só. Você exerce uma profissão que não é só benesses, não, porra. Você exerce uma profissão que você pode se dar o luxo de jogar pouquíssimas partidas no ano, ter um contrato com cláusula de renovação automática e com aumento de salário. Vê que filé. Eu adoraria que os meus clientes, que eu tivesse cláusula de renovação automática,
com o aumento do que eu recebo dos clientes, seria o chuchu beleza, independente do que eu produzir ou não. Ou seja, não são só benesses, não. Quantos trabalhadores, quantos pais de família não tem que abrir mão da vida escolar do seu filho porque está lá no seu trabalho? Quantas vezes o meu pai ficou de fora de apresentação escolar minha porque estava lá operando um torno mecânico para poder sustentar minha casa. Então não me venha, Paulo Sérgio, com essa de coitadinho, de que, ai meu Deus, eu tive que ver a apresentação da minha filha. Passou o ano todinho aqui raparigando. Aí agora a filha é o bum bum bam bam bam. Ah, Paulo Sérgio, faça meu favor, cara. Quer fingir isso para quem? Então é o seguinte, eu não concordo muito com esse negócio de que a imprensa aumentou. Eu acho que a imprensa sempre aumenta em relação ao Náutico, mas a gente tem que lembrar também que quem trouxe essa notícia pra gente foi um cara da imprensa, mas que é um puta de um alvirrubro que foi o Clauber. Entendeu? Quem trouxe a notícia de insatisfação por parte da comissão técnica foi Clauber Santana, que é um baita do alvirrubro e é da imprensa. Entendeu, Felipe? Então, me permita, meu amigo, com todo o respeito do mundo, discordar de você nesse quesito. Não, mas eu entendo o seu lado, entendeu? E eu não estou dizendo que ele fez certo, não. Mas, por exemplo, é um jogador que ele já vinha se preparando. Do mesmo jeito que Vinícius ia se preparando antes, ele também. Ele postou vídeos, tudo, fazendo trabalho físico, tudo. Não ficou só de perna pro ar nas férias, não, tá entendendo? Eu acho que 2 dias a mais, 2 dias a menos, claro. Eu acho que, assim, ele pecou de não ter falado antecipadamente. Por exemplo, se a apresentação foi na segunda, no mínimo era para ter, na sexta-feira, ter entrado em contrato com a comissão técnica, dizendo: olha, tem a possibilidade de eu assistir a apresentação da minha filha e chegar na quarta-feira. Eu já venho fazendo o trabalho remoto que Thomas passou, tudo. Estou mantendo minha parte física aqui. Tem essa possibilidade. Pronto, beleza, é isso que eu estou dizendo. Ele poderia ter tomado uma atitude dessa, tá entendendo? Mas também não é uma situação que, o jogador não tem responsabilidade com o Náutico. O jogador tem que ser mandado embora. Entendeu? Então, quer dizer, eu entendo que você fala de Clauber, mas Clauber, quer queira, quer não, ele é um jornalista, ele precisa dar a notícia. E ele mesmo, quando está no Timbucast, ele dizia: eu sou jornalista, se aparecer a notícia, eu vou ter que dar, mesmo que seja uma notícia ruim para o Náutico. Isso aí é tranquilo, tá entendendo? Mas eu acho que, por seu nome de Paulo Sérgio, se provoca um tumulto muito grande para um jogador aonde a gente sabe que o cara dentro de campo rende. Entendeu? Eu vejo muita gente falando: eu não quero jogador para casar com minha filha, não. Eu quero jogador para fazer gol. Aí o cara, quando entra dentro de campo, corresponde, mas a turma depois, porque ele fez alguma coisa que não foi tão legal fora, já começa a ter que mandar embora. Não presta. Não sei o quê. Não tem. Porra, então eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Hoje, o melhor centroavante que a gente tem é Paulo Sérgio. Não tem outro. Entendeu? A gente não contratou nenhum ainda. A gente não adianta a gente ter pressa para contratar um centroavante, aonde o mercado ainda está inflacionado, para trazer qualquer bosta. Entendeu? Então, é chegar e dizer, como o próprio Hélio falou, eu acho que a colocação de Hélio foi perfeita. Ele disse: eu não me agradei, vou conversar e vou resolver internamente. Show, acabou-se. Então era para a galera. Então é isso que eu digo. Foi errado? Foi. Poderia ter feito de outra maneira? Poderia. Ponto. Acabou ali. Esse negócio, manda embora, mas não sei o que, isso aqui. É isso que eu estou dizendo. Às vezes, muita notícia faz inflamar demais uma situação que possa ser resolvida fácil. Eu entendo que, por não ter jogo, a torcida está muito ansiosa. Entendeu? Eu vejo a galera desesperada, porque não tem contratação, a gente tem que contratar jogador de qualidade, não sei o que, desesperado, tudo. Mas, pô, tudo é no seu tempo, pô. Não adianta a gente querer acelerar alguns processos para fazer de todo jeito só para dar satisfação e vir umas bosta, pô, e fazer umas coisas que não dá certo. É o que eu disse. Eu tô vendo o Náutico montando um time competitivo.
Tá entendendo? Os jogadores que ficaram, os jogadores que estão chegando, eu tô vendo o Náutico montando um time competitivo. Se conseguir contratar um ou dois jogadores nesse momento de uma qualidade mais elevada, ótimo. Se não conseguir, tranquilo. Para mim, eu posso errar porque futebol não é uma ciência exata. Não esperaria nunca que o Flamengo fosse perder hoje nos pênaltis. Para mim, o Flamengo ia tomar a surra logo no jogo. Então, assim, futebol é inesperado. Mas diante disso, eu vejo que o Náutico hoje tem um time bem competitivo para disputar um título do Pernambucano. Tá entendendo? Então, assim, para a Série B, tem tempo ainda. Tá entendendo? Vamos com calma, vamos esperar, porque é melhor a gente dar um tiro certo e pelo menos uns dois jogadores de uma qualidade mais elevada do que tentar trazer de todo jeito agora e trazer algo que não vai colaborar com a gente no decorrer do ano. Mas eu entendo o que você está falando. Concordo Mas eu plenamente concordei, com os viu, dois. Felipe? Concordei, Oi? Felipe, com Concordo. esse seu raciocínio. Eu concordei com esse seu raciocínio aí agora em relação ao atacante. Também acho que a gente não tem atacante melhor do que ele. Tudo que você falou aí eu concordo, entendeu? Só a única parte que eu discordei foi em relação à questão da imprensa, tá entendendo? Eu acho Tô que ligado, ele não deveria ter, entendi. ter combinado, só ter combinado. Isso aí. Concordei com você, Eu, meu velho. eu tenho um ponto que o porquê eu coloquei o Wilker para falar disso. Porque quando a gente fala sobre alguns fatos, é bom a gente ter a opinião dos dois lados para ter um debate saudável. A gente viu muito nas redes sociais esse discurso sendo inflamado pra caramba. E eu sabia que o Wilker ia ter um discurso um pouco mais puxado para o lado do clube, um pouco mais focado no rendimento, porque eu conheço o Wilker. Então, eu gosto muito desse seu posicionamento, Wilker. Também gosto do de Felipe. E agora, dando minha opinião. Eu acho que falta no Náutico, no geral, e é um calo antigo, é a comunicação. Se o jogador vem a público e fala, galera, 2 dias, ó, tô chegando aí com tudo, turma, vamos que vamos, para aquele migué massa e chuva. Diz para ele, diz para Guilherme, ó, vai ser um dia só, no outro dia eu tô por aí, me represento, ia pedir só esse dia a mais, me perdoe, eu entendo que 30 dias é 30 dias, mas eu preciso de um dia só, e quando voltar 100%, para também não ficar com a mente pesada. Beleza, inventa qualquer história, a gente que trabalha, a gente tá acostumado com RH. Dá uma conversadinha com o RH, entende, pô. O cara, eu acho que os caras entendem, tá ligado? Se for comunicado, tiver um planejamento de como isso vai ser ludibriado e entregue para a torcida, tá ligado? Porque o mais importante é como é entregue à torcida, que eu também concordo um pouco com o Filipão. A questão da mídia, ela agrava uma situação que Hélio já disse que ia resolver. Então, para que acalentar tanto uma informação? Gostei muito dos posicionamentos e vamos voltar um pouquinho para os comentários que tá fervendo. A galera tá falando pra caramba aqui. Boa noite. Tem que contratar jogadores como Anselmo Ramon e outros com qualidades. Estruturar os aflitos e CT, se possível. Uma parceria com grandes empresas para investimento. Eduardo Moura, gigante Eduardo Moura, está sempre presente nas nossas lives. Sandy Ali, o que vocês acham dessas contratações? Será que vai dar liga? Então, eu e Filipão, a gente começou com a live falando sobre isso. São bons nomes que a gente vê como jogadores operários e com esse esquema de Hélio, a gente confia bastante no trabalho de Hélio e tudo indica que a gente torça para que dê certo. Mais comentários tem o José Roberto, Dodô também é bom jogador. Filipão, eu estava vendo, conversando também com o pessoal, o Dodô também foi uma surpresa, mesmo que já tivesse um nome correndo para lá e para cá como sondagem, Dodô é um grande nome. Tu achou também dessa contratação do Dodô, que a gente nem acabou nem falando dele? Acho que é isso que ele estava pontuando. Não, gostei. É um jogador que tem... É um jogador mais liso, é um jogador mais de habilidade. E eu vejo, como eu estava falando, eu vejo hoje o Náutico com um time bem equilibrado. Aonde você tem laterais de força e aí a gente falava muito que a gente tinha o Igor Fernandes, que era um lateral muito bom defensivamente.
mas que não apoiava tão bem. Aí você traz um Yuri Silva, que tem um apoio muito bom, entendeu? Então são jogadores de força pelos lados. A gente está com uma cabeça de área bem equilibrada, aonde você tem jogadores que têm um trabalho maior de saída de bola e jogadores que têm mais um trabalho mais forte de marcação. E eu vejo muito assim, o Náutico ele tem, quer dizer, é a verdade, Hélio ele trabalha muito focado ele bota muitos volantes de mais pegada, mais avançado, e os volantes de mais qualidade, mais recuado. Por exemplo, é mais fácil um Leandro Vilela desse jogar teoricamente como um segundo volante e você ter um Henderson jogando como primeiro volante, que é um cara que vai começar a construir a jogada e diante de um cara que vai ter uma pegada muito forte lá na frente para segurar a saída do time adversário. Tá entendendo? Aí você me traz dois meias que são de situações completamente diferentes. Você traz um Dodô, que é um jogador de porte físico mais magro, de mais habilidade, mais velocidade, que sabe que tem uma boa bola parada. E você traz um Juninho, que é um jogador número 10 mais clássico. É um jogador mais de parar a bola, de trabalhar a bola, de levantar a cabeça. Tá entendendo? Então você vê como os pontos estão muito equilibrados. Aí você chega no ataque, você tem dois jogadores, dois pontas, que tem boas estaturas, que é o Júnior Todinho e o Samuel Altsania, entendeu? Além dele, você tem agora o Toró também, que também tem uma estatura mediana boa. E todos três são jogadores muito fortes. E aí você traz um Felipe Saraiva, que é um jogador de velocidade, de habilidade, um jogador que volta muito para ajudar na marcação, tá entendendo? Então você vê como o Náutico tá bem distribuído. E aí você ainda tem o Vinícius, que é um jogador técnico, é um ponta mais técnico, que puxa, tanto ele como o Todinho são dois jogadores que puxam muito para o meio para chutar. Você ainda tem o Caion, que eu não sei se vai ficar ainda, mas de antemão tá no elenco, que é um jogador também de velocidade. E aí você tem Paulo Sérgio. E tem um porte mais fininho, né, para correr, para dar aquela correria, intensidade para fim de jogo, né? E você ainda tem o Paulo Sérgio, que é um atacante que ele quer um centroavante que sai da área. Então você tendo jogadores como Vinícius, como o próprio Júnior Todinho, que tem mais estatura. Então você pode tanto trabalhar com o Paulo Sérgio fechando no meio e os caras chegando, como você pode trabalhar com o Paulo Sérgio recuando e os dois fechando. Tá entendendo? Dando uma pressão maior nas diagonais da área, tanto para o chute como para a cabeçada. E aí eu acho que o que fica faltando realmente é esse centroavante mais de área, que era o que o Bruno Mezenga era, que aí seria o estilo de Anselmo Ramon. Eu acho que se o Náutico for contratar mais um centroavante, tem que ser um cara de área. Não adianta contratar mais um jogador que saia de área, porque a gente já tem o Paulo Sérgio, que é um centroavante que sai da área, tem o Júnior Toró, que joga de centroavante também, que é um atacante que sai mais da área. Então eu vejo como o time do Náutico está bem equilibrado. Então isso favorece muito a variação de jogo que Hélio pode trabalhar nesse time, tá entendendo? Show de bola, Filipão. Vamos dar uma passada a mais aqui nos comentários, que pô, tá pipocando a galera também. Teve até superchat agora. Deixa eu olhar. Superchat, provavelmente foi naquela questão de Paulo Sérgio. Eduardo Moura, concordo com o Wilker, Paulo Sérgio já era. Aí o Wilker não disse que Paulo Sérgio era para ir embora, não. Só disse que ele estava errado. Vamos ter calma. A galera, como tu falou, Filipão, a galera tá muito ainda acalorada, ansiosa para jogo, sabe? Então vamos embora. Distribuidora Pegasus. Ganhamos Vilela, mas podem esquecer Anselmo Ramon. O nome do centroavante do momento é Diogo Coelho. Rapaz, Coelho. Esse eu não conheço. Esse eu Tu também conhece? Não. Vou dar... A galera tava falando muito em Carlão também, além de Anselmo Ramon. Eu soube que a Carlão tá para fechar com o time para Paulistão, né? Isso.
O Paulistão, quer queira, quer não, vai atrapalhar um pouco ainda. Por isso que eu acho que a gente vai conseguir trazer algumas contratações melhores no, no Pós o final dos Paulistão, né? estaduais. O São Ramon, como não fechou com ninguém ainda tem a esperança, né? Sim, sim. Aqui, Marcondes Batista, já temos PS9. Para que mais um coroa? Anselmo Ramon é Série C. Aí eu discordo, é loucura. Acaba feio Gosto de louco, sobe chega na Anselmo. Série B, pô. Não tem Tá isso doido. não. O cara tem qualidade, o cara tem qualidade. Distribuidora Pegasus, está no pré-contrato assinado. Ele vai passar novamente por baterias de exame em Recife e assina contrato definitivo. Eu creio que isso seja sobre a questão Sobre o Leandro do Vilela. Vilela. Isso, Agora do sim, Vilela. se o Náutico sempre fala que só anuncia quando o cara já assinou o contrato, não sei por que anteciparam, até porque era um jogador que ninguém tava visando, né? Para Foi do nada. ter anunciados com pré-contrato. Eu acho que, pelo que Becker sempre falou, só anuncia quando o cara já assina o contrato. Mas, todo jeito, acaba estando bem, pô, quer que ele joga. É. Jean Lima. Boa noite, rapaziada. Esse Yuri lateral esquerdo é muito bom jogador, hein? Acompanhei alguns jogos dele na Série B. Foi uma boa contratação pro Timba. Rapaz, eu tava vendo alguns highlights dele, eu também curti muito do estilo de jogo dele. É jogador que vem para agregar e vem para ameaçar o próprio Igor Fernandes. Que se não mostrar consistência no que ele já estava crescendo, que era a questão defensiva, e evolução na parte do ataque vai ficar para trás, tá? Porque eu tava vendo, o jogador ele tem as duas características bem um pouquinho mais elaboradas. Quando eu vi que era o que jogava no Atlético, meu irmão, naquele jogo contra o Atlético, eu fui para aquele jogo. Meu irmão, o cara me chamou a atenção demais. Jogou muito naquela partida, velho. Contra o Náutico. Jogou demais. Show. E Eu teve uns dois tava, jogos do Atlético na Série C também naquele ano que eu vi jogar também, que o cara também acabou com o jogo. Eu só não acompanhei na Série B. eu tava conversando com o Marcelo Aju, um amigo meu pessoal, que joga no Atlético. Ele falou que era bom jogador, que era bem compromissado nos treinos, enfim. Recebi uma boa leitura de quem trabalha com ele. Marcelo Muito Ajô bom o tava pra nome. ir pra Chapecoense, né? Parece que a Chapecoense, Então, não sei se era a Chape. eu não sei. Ele postou recentemente um highlight no esporte, eu não sei. Eu perguntei a ele, e aí, papai? Me diga aí, eu prometo que eu não falo para ninguém. Aí ele, rapaz, nem eu sei. Está por baixo das cortinas ainda. Queria ele no Náutico, gosto muito do. Não é porque é meu amigo Eu não, acho mas ele um bom gosto muito. jogador. Eu queria que ele saísse do esporte, porque vai só. Mesmo quem ficar no esporte esse ano 2026 vai se queimar demais, velho. O Vai esporte tem mesmo. que dar um 360 graus. O esporte pegando a, a época aí do Stranger Things, né? O esporte tem que ir pro mundo invertido para poder fazer alguma coisa esse ano de 2026. Eu espero que ele fique lá mesmo, no mundo invertido. De olho nos comentários, Marina Correia, creio que seja Marina da Confraria. Ela até falou comigo também, eu fiz um post nos stories. O combinado não sai caro. Se a linha, se a linha não dá o rebuliço todo. Agora a postagem quase que encenada de Sam e PS9 no dia seguinte à polêmica, fica claramente evidente que o PR do Timba tentou amenizar. Rapaz, Marina falou comigo isso também nos stories, quando eu postei. Ela, ô João, tu não acha não que isso é para amenizar e tal? Aí foi quando eu falei um negócio que eu gosto de falar, acho que eu já falei para o Will, que eu já comentei com o Tony, uma opinião minha, que é tipo assim, eu gosto de confiar nas palavras das pessoas. Isso é um erro muito grande meu, gigante, porque tem gente que não vale nem a palavra que dá. Eu prefiro confiar na palavra dele, que era uma apresentação e tal, e PPP, e que realmente que foi comunicado, enfim. Para a gente também até amenizar como é que tá esse fundúncio, até para não criar um clima mais negativo no vestiário. Dia 9 ele fizer gol na estreia, acabou, se for. Ninguém pensa, não lembra mais disso, não. Vamos embora. Distribuidora Pegasus, pois é, irmão, peguem no pé, porque o jogador é indisciplinado, passa o ano machucado
e tu ainda achas que ele não deveria se corrigir. Balé da filha não é justificativa forte para faltar reapresentação. De distribuidora Pegasus também, quando o jogador não é reincidente, fica fácil dele revelar. Paulo deveria ser exemplo, como Vinícius tá mais velho e não se corrige. Isso eu concordo. São jogadores maduros que não deveriam estar pecando com besteira. Como o Wilker falou, a reincidência que assim, velho, é chato você cobrar de um cara velho, tá ligado? Porque o futebol também hoje tá em outro patamar, né, velho? Porque antigamente os cabas farrava tudo, só que chegava na hora do jogo, jogava. Só que hoje em dia o futebol se profissionalizou muito, então qualquer situação fora assim pesa mais. Mas eu acredito que nesse momento ele já deve ter conversado com ele, já deve ter resolvido e bola pra frente, pô. Não adianta ficar. Acaba já se apresentou. O som ainda não, mas Paulo já se apresentou, já tá treinando. É bola pra frente agora e ver se ele toma melhores decisões na próxima vez. O Filipão, tu falou essa questão do futebol raiz, eu só lembro uma história que meu pai conta, que pai morou no Ipicep e Luiz Carlos, que jogou bola, ele, tanto Luiz Carlos quanto tem outro nome, deixa eu perguntar para Painho. Ô pai, qual é o nome daquele jogador que jogou no Vasco, que é amigo de Vital? Qual é o nome daquele jogador que jogou no Vasco, que é amigo de Vital? Zé do Carmo, perfeito, Zé do Carmo. Isso, grande Zé do Carmo, ele é amigo do pessoal da minha família e ele proporcionou tanto para o Papainho quanto para esse amigo da família para ir lá conhecer no hotel o pessoal do Vasco. Aí chega lá no hotel, tá Romário lá jogando baralho, isso 10 horas da noite, e no outro dia tinha jogo, pô. Tava os caras lá perturbando, tava nem aí pra concentração, pra representação, pra nada. Mas chegava no jogo, meu amigo, era saco, Pô. era indiscutível. Dá uma acelerada aí nos Show, comentários. vamos embora. Aqui, vamos dar uma aceleradinha, mais Utiliza os abaixo. comentários, João, por favor. Show. Doutor Murilo Salviano, espero que desenvolva um futebol melhor. O quadrangular foi terrível, só ganhamos do Brusque. Temos que chegar na final do Pernambucano e fazer os 44 pontos do Brasileiro. Grande doutor Murilo Salviano, fundador da Fanáutico, não é isso, Wilker? Ele mesmo. Tô Murilo, um grande abraço. Tamo junto sempre, viu? Uma máquina. Ele também falou que Paulo Sérgio merece ficar. Distribuidora Pegasus falou, então, João, Anselmo não vem. Daniel Paulista é o novo treinador do Goiás e ele falou que não vai liberar. Se Daniel fechou com o Goiás, aí não vai liberar mesmo não, porque foi atleta dele no CRB. Libera não. Aí é loucura. Vamos embora. Eduardo Moura. Será que vai ter amistoso e será transmitido pela TV Timba? Então, é uma informação que a gente não tem ainda, mas sempre tem uns amistosozinhos, né? Alguma coisa assim. Pelo que eu escutei na Rapaz, rádio, não vai ter Timba não. transmite nem a coletiva de Becker, meu irmão, que é um negócio que eu fico indignado. Como é que a gente tem um clube desse tamanho e a TV Timba não transmite, quem transmite a coletiva do treinador com o presidente do clube, não é a TV do clube, é a Rádio Jornal. Ah, passa. Aí o Wilkin doida. Aí Pois me é, eu nem pira. reparei que a TV Timba não transmitiu. Não Eu também não, transmitiu, tinha cara. visto só Isso os eu acho um cortes. atraso. É o que? É um Starlink? Eu vou falar lá com os meninos lá. Eu, É o eu, que? eu Uma porra do acompanhei, mas eu Starlink? pensei que eu tinha visto na TV Timba, porque apareceu pra mim assim que eu terminei de assistir ontem a live de Wilker, de vocês na segunda-feira, aí apareceu pra mim o link já da entrevista, já tinha terminado. Aí eu só fiz clicar, eu pensei que tinha sido a TV Timba, eu tinha nem visto que não era dela. Mas É da realmente, Rádio Jornal, rapaz, pô. faz tempo que eu digo que aqui tem que investir na TV Timba pra transmitir, pô. Meu irmão, transmite os jogos, vai melhorando a qualidade, depois cobra uma taxa mensal da torcida, uma taxa simbólica, 10, 15 conto.
para poder transmitir, dar o suporte e vai crescendo aos poucos, pô. Isso. O Náutico tem uma TV dessa e começaram com a proposta de fazer pré-jogo, tudo, depois não teve mais. Aí vamos aguardar. Vamos Isso. aguardar. Outra coisa, não consegue fazer não, meu irmão. Calça a sandália da humildade. Chama os meninos do Timbucast. Fala com os meninos lá do Náutico Mil Grau que estão com podcast agora. Chama os caras, ô Pois galera, é, como é que vocês podem me ajudar aqui exato. a fazer uma transmissão aqui? Vocês podem ajudar o clube? Eu tenho certeza que ninguém vai dizer não para essa galera, pô. Com Mas E certeza. nem deixa o cobrar. nosso veículo de comunicação ser a Rádio Jornal, porra. Isso eu fico arretado, pô. Tenho E, paciência não, na moral. e sobre amistoso não vai ter, não. Até porque os caras, semana que vem, tem a parada do Natal, depois a parada do Ano Novo, depois mais uma semana a gente tem a primeira partida. Então É isso. não tem tempo. E eu também não sou a favor, não, de amistoso, não. Sou a favor de amistoso quando a pré-temporada é bem cumprida. Pré-temporada curta, não sou, não, a favor de amistoso, não. A gente O pega um negócio é ir time pro jogo tipo, mesmo. os times de fora, o time quebra um jogador, dá certinho, vê? Que É, brincadeira. vale a pena, não. Deixa os É, amistosos do Santa Cruz aí. vamos embora. A distribuidora Pegasus também falou sobre Diego Coelho, atacante uruguaio, 29 anos, 30 gols, 30 jogos, 14 gols na primeira divisão do Uruguai. Então, esse nome, tanto eu quanto o Felipe, ficou de dar uma olhadinha, não foi depois, Felipe? Dá uma olhada nele. Acho que o Daniel também vai Importante. dar uma olhadinha. Show de bola. Gustavo, Samuel da base tem que iniciar como titular de cabeça de área. E aí, Filipão e Wilker, sobre essa, acho que é um, um sobre essa questão de Samuel agora com os volantes chegando, contratações, o que vocês acham? Eu acho que ele tem que ter espaço e tem que jogar, principalmente no Campeonato Pernambucano. Ele tem que ser a prioridade nossa. Nossa base, sempre em primeiro lugar. É isso que eu penso. Pela declaração de Hélio na coletiva, eu acredito que ele ande titular. Que ele comece jogando de titular. É... Mas eu espero que ele continue aí, porque é uma base, um valor do clube. E outra coisa, o clube tá precisando de investimento, o clube tá precisando de dinheiro. Um jogador desse se destacar aí no Pernambucano e na Série B, a gente conseguir uma boa venda no meio do ano. O importante é ter banco para ele, que aí ele não preocupa. Mas eu acho que para mim deve começar como titular, até porque terminou muito bem. Então, se terminou bem, tem que começar. Os outros estão chegando agora. Os caras chegaram agora, subiram no ônibus agora, já quer sentar na janela. Quem tá na janela já que tem que ter a preferência. Então deixa o menino. Eu sabia que eu ia colocar esse comentário do famoso Neto fica Eduardo Moura. arretado. Neto fica Fica. arretado comigo. Neto pega uma da porra comigo. Calma, Neto. Relaxa. Relaxa o coração. Paulo Sérgio é o nosso artilheiro dos gols úteis. Tá certo? O artilheiro do acesso. Ele o artilheiro do acesso, dos gols decisivos. Fique Não tranquilo. sei. Tudo dominado. Neto saiu nos grupos defendendo Paulo Sérgio. Disse que eu tava arretado, Neto. Calma, Neto, calma. Relaxa. Vai dar certo, pô, vai dar certo. Dá É só certo. uma frase. Já dizia minha avó, é uma frase ruim. Ferreira Consultoria Imobiliária. Boa noite, Wilker, amigos. Ainda bem que não renovaram com o Maestro. Num jogo contra o Brusque, em outra época, acharíamos que ele estava no bolso, além do, Do além do gol gol contra. contra, bizarro no finalzinho. Agarrou que agarrou o atacante sem necessidade nenhuma na frente da área. Absurdo. Olha, Maestro, eu não sei em relação ao caráter dele, não. Mas Igor Pereira, esse daí eu postei no dia que eu fiquei sabendo que ele tinha pré-contrato com o Guarani. Eu postei, tava no Twitter, tava na Voz do Timbu, deu uma repercussão da porra.
E aí ele foi lá, desmentiu, não sei o que. Foi parecido com essa de Hereda. Porque teve um zum, zum, zum agora que a gente postou que Hereda foi sondado pelo Náutico, rolou um chamego. E aí a gente postou, teve gente que não gostou. Primeiro, foda-se quem não gostar. Quando a gente der a notícia, tá certo? Vou logo avisar isso aqui logo para deixar tudo muito às claras aqui, do jeito que eu gosto de transparência. Foda-se quem não gostar. Ponto. E aí a gente postou aquele negócio lá de Igor Pereira e teve gente que não gostou, não sei o quê. Tá vendo que era verdade? Tá vendo que ele ia pro Guarani? Tá vendo que eu tava certo? Tá vendo que eu não fico postando fake? Quando eu posto, pode ter certeza, o cara vai negar, óbvio, que ele não vai dizer que tem culpa no cartório, né? Então o torcedor não pode ser burro e achar que o cara vai. Não, realmente eu assinei um pré-contrato, né? Ou então Hereda vai achar que Hereda, depois da turma despejar ódio contra a contratação dele nas redes sociais, nas postagens da gente, aí ele achar que ele ia dizer, não, realmente eu tô para fechar com o Náutico. Aí óbvio que ele ia dizer que não, né? Então, acertei em relação ao Igor Pereira. Maestro, é porque eu acho que ele é ruim mesmo e amarelão mesmo. Mas em relação a caráter, mas o Igor Pereira, não boto minha mão no fogo nem a pau. Também não. E assim, a gente viu a notícia e ele fecha com o clube que tava a notícia. Isso é muita coisa. Aquele famoso coincidência? Acho que não. Só sei, não, pô. Não tem como ser coincidência, não, pô. É loucura. Simbora aqui pros comentários. Jean Lima. Vi muitas críticas ao Saraiva, mas achei uma boa contratação. Ponta arisco, rápido e vai para cima no X1. Tá em baixa, mas pode voltar com seu futebol de antes. E eu também concordo. É um negócio que E, Felipe até queria falar, né? não, é só rapidamente, Daniel passou os números dele lá na Coreia. Não achei o número ruim, não, porque o time da Coreia ficou lá, foi rebaixado da lanterna e já não presta. Mas assim, eu não achei os números ruins dele, não. Eu ia até ver com o Daniel para ver os números de Hélio Borges, só para comparar. Mas eu quero saber de Hélio Borges mais não, já tá em outro time. Mas eu não achei os números dele muito ruim, não. Eu acho que é um jogador que dá para vir para agregar. Não é um jogador que vem para ser titular, mas eu acredito que é um jogador que vem para agregar no elenco. Show. Eu também concordo muito e eu acho que assim, foi só uma temporada ruim. Acho que quando o time tá numa fase assim, ninguém consegue render, principalmente de rebaixamento. Eu também tava vendo os números, eu gostei. E ele já tem umas boas passagens aqui no Brasil. Eduardo Moura falou aquele comentário, né? Capaz se tivesse amistoso, o Paulo Sérgio se machucar. Aí é onde nosso amigo Neto fica maluco. Também do Eduardo Moura poderia criar membros na TV Timba e com isso a galera lucrar com transmissões de jogos. E eu ainda falo mais, nem só jogos, mas conteúdos exclusivos, tá ligado? Exato. Tipo, alguns desafios com jogadores, entrevistas exclusivas, que eu acho que isso falta a gente elaborar um pouquinho mais, tá ligado? Pega o jogador que foi destaque no jogo anterior, na semana pro jogo seguinte, se não for um jogo que seja ter um jogo de meio de semana, uma semana que seja mais livre. Pega esse jogador que foi destaque no último jogo, leva pra fazer uma entrevista, tá ligado? Mesma coisa tem para fazer, pô. É só ter a vontade de fazer. Mas eu acho também, eu tava conversando com algumas pessoas lá do Náutico, tá ligado? E o que quebra é porque a gente também tava numa fase, vindo fase sobre fase, tá ligado? Ah, com E chegou um certeza. ponto que a gente não conseguia nem discutir essas coisas, tá ligado? Agora eu creio que a gente consiga elaborar mais um pouco essas ideias. Tanto é que eu tô falando por mim, pessoalmente, falando aqui publicamente, eu, Daniel e Tony, a gente mandou um ofício, umas 5 páginas só de conteúdo pro Náutico, de presente assim, toma de presente, para vocês produzirem com atleta, com funcionário, enfim, tinha uma pancada de conteúdo, pô. E a gente recebeu até uma devolutiva positiva agora do diretor de marketing e esperamos que resulte em alguma coisa. É o que eu tô dizendo, pô. Esse ano 2026 tem tudo para ter um crescimento geral, tanto do time como dos canais
do Náutico, entendeu? Então a TV Timba, ele precisa surfar nessa onda. Faz um pré-jogo, bota a galera para entrevistar a galera na Timbuzone, naquela área lá atrás do, do setor vermelho, tá entendendo? Faz um negócio desse, pô. Pega. é, faz parecido com o que o Cast FC faz. Acabou o jogo, tenta abordar o jogador, o torcedor na saída para falar, tá ligado? Então, assim, ideias tem muitas. Espero que agora na Série B eles consigam botar algumas coisas em prática e possa crescer. Show, é isso. Aqui falando José Kennedy. Infelizmente a empresa faz tempestade num copo d'água. Paulo Sérgio errou, vai ser chamado a atenção e pronto. É exatamente isso que a gente estava falando. E por fim, o último comentário é Eduardo Moura. Vamos torcer para a PS9 fazer muitos gols pelo Timba. É isso. A gente torce para isso, sabe? Para que ele venha mais forte essa temporada, que ele tenha se recuperado bem dessas lesões e que ele venha proporcionar momentos felizes como o do acesso. Wilker, mais alguma ponderação a se falar? É isso, meu amigo. É isso. Dizer que foi uma live bem tranquila e que nos próximos dias aí a gente vai comunicando o pessoal para a gente fazer uma última live do ano aí, para a gente poder tirar um recesso aí, um descanso merecido, porque esse ano de 2025 foi muita tensão, muita correria, principalmente nessa reta final aí de Série C. Meu Deus do céu, foi um Deus nos acuda. Oh, E aí a gente agora vai tirar um descanso aí até voltar ao Campeonato Pernambucano, porque a gente merece, né, meus amigos? Então é isso, boa noite com para a certeza. audiência, boa noite, Felipe, boa noite, João, parabéns pela condução da live e tamo junto, vamos embora, vamos sempre trazer conteúdo aqui em prol do glorioso Clube Náutico Capibaribe. Lembrando que quem não assistiu a live que a gente fez segunda-feira com Marcelo e Lucas, assista, porque a gente falou tudo sobre as nossas conquistas nacionais, certo? Por que que a gente deve considerar o torneio dos campeões do Norte e Nordeste de 52 como brasileiro, a Supercopa dos Campeões de 66 como uma pequena Taça Brasil, também um campeonato nacional, um campeonato brasileiro. Tudo isso está explicado nessa live da segunda-feira. Quem não assistiu, assista porque o conteúdo tá massa. Beleza? Até a próxima. Um abração, valeu. Show de bola. Filipão, uma boa noite, meu amigo. Foi um prazer ter você aqui. Fale um pouquinho agora, se despeça da turma. Uma boa noite. Boa noite, Wilker. Boa noite, João. Vou até pegar, deixa que eu já ia falar, e o Wilker falou também. Parabenizar vocês dois, a Marcela e a Lucas. Excelente live na segunda-feira. E eu espero que a torcida entenda, pô. Entenda isso, entendeu? Não é porque era em outro momento, não é porque era um campeonato diferente e tudo. O Wilker deu um exemplo que eu tinha dado para uns colegas aqui, só que ele falou da final de 50. Eu falei exatamente da primeira Copa do Mundo em 30. O Uruguai ganhou, tem seleção que jogou em 30 que nem existe mais hoje. A quantidade de seleções que participou em 30 foi muito menor, e nem por isso o Uruguai não é campeão de 1930. O título de 87, o Sport disputou o campeonato todinho com times inferiores ao Flamengo e ao Internacional, entendeu? E nem por causa disso deixou de ser reconhecido como campeão de 87. Então, se o título é válido como título nacional, se os meninos estão levantando todos os dados para comprovar isso, bicho, a gente tem que aceitar, a gente não pode menosprezar, não, entendeu? A gente às vezes tem esse negócio de se sentir inferior, tá entendendo? Bicho, é real. E outra coisa, aquela live mostrou uma situação que, além dos títulos serem reais, meu irmão, o Náutico foi um dos principais pilares para o crescimento do futebol nordestino, velho. Para o crescimento do futebol brasileiro, tá entendendo? Então, assim, a história mostra como essa camisa
tem um peso gigantesco, tá entendendo? Muito mais do que só título, muito mais do que só os resultados em si, tá entendendo? Então, a gente só entende o presente quando a gente aprende o passado. Isso em tudo. Então, quem não assistiu, assista. Quem assistiu, mande para colega, para os amigos. Principalmente, assim, quem tiver filho, mostre para os seus filhos. A juventude precisa escutar aquela live. A juventude precisa saber a história que é o nosso clube, tá entendendo? Porque só assim a gente vai continuar sendo forte. Vai continuar mantendo as nossas tradições. Então é isso. Me despeço com esse parabéns a vocês por essa live. Uma boa semana para todo mundo. Vamos organizar essa live de despedida de 2025 e, se Deus quiser, em 2026 começar com tudo. E, como eu falei, vamos todo mundo crescer. O clube, a Voz do Timbu, todos. É o ano da virada de chave para o Clube Náutico Capibaribe. Grande abraço, pessoal. Vamos embora, galera. Eu queria encerrar com o mesmo frevo que iniciei, que é o meu hexacampeão. Nessa live a gente fala o porquê o Hexa foi tão importante para vocês memorizarem e gravarem. Que o Náutico é o único hexacampeão. Uma boa noite a todos, foi um prazer inoxidável e fique com Deus. Boa semana. Náutico Capibaribe, és luta, és fibra, és tradição. Com teu passado de vitórias e tantas glórias, és meu hexacampeão. Meu clube Náutico Capibaribe, és luta, és fibra, és tradição. Com teu passado de vitórias e tantas glórias, és meu hexacampeão. As tuas cores são razão do meu viver. Vermelho e branco hei de ser até morrer. Teu lema é vencer, serás sempre o melhor. N-A-U-D-I-C-O, N-A-U-D-I-C-O. Meu clube Náutico